Voltamos com o Jornal da Cidade, olha só. Os pombos são aves que costumam ser associadas ao símbolo da paz, parecem inofensivas, tem muitas pessoas que gostam até de alimentar os pombos. Porém, na realidade, a proliferação descontrolada da espécie pode causar muitos problemas à saúde humana. Por isso, especialistas recomendam não alimentar os pombos em praças públicas para diminuir uma doença transmitida pelas fezes da ave. Só para você ter uma ideia, no mês passado, 2 pessoas morreram lá em São Paulo em decorrência da doença transmitida pelo pombo. Conhecida como doença do pombo, a criptococose é transmitida por um fungo que se prolifera em matéria orgânica, principalmente nas fezes de aves. No mês de julho, em Santos, no litoral de São Paulo, o empresário José Wilson de Souza e o cinegrafista Mauro Sérgio Gil morreram em decorrência da doença. Segundo este infectologista, não há motivo para alarde. O fungo existe na natureza, ele pode estar dentro da poeira da casa da pessoa. Agora, ele se desenvolve melhor onde tem a matéria orgânica em decomposição. Fezes de pombo, classicamente, madeira em apodrecimento, oco de árvore, alguma coisa assim. Adquirido pela inalação, não há transmissão de pessoa a pessoa, não é transmitido diretamente por pombo, nem por mosquito. Então essas doenças são esporádicas. Mas alguns cuidados podem ser tomados, como não alimentar pombos para ajudar no controle populacional da ave. No entanto, essa prática é muito comum pelas praças do país. Eu frequento a praça já há muitos anos e sempre tem esse problema, né? Pombos aqui frequentemente, as pessoas alimentam os pombos, o que é péssimo, né? Porque eu acho que gera mais doença, enfim, fica muito insalubre para quem convive com a praça, tem criança, areia. Quem joga milho para o pombo de manhã está jogando milho para pombo, para rato de noite. Okay? Então isso aumenta 2 populações e não tem muito sentido. Ao limpar gaiolas, pombais ou qualquer outro ambiente, é importante molhar as fezes dos pássaros para evitar que a sujeira se espalhe no ar. Falar de cultura agora, olha só, com um acervo de quase 150 mil itens, o Museu de História Natural da UFMG completa 50 anos. São peças arqueológicas vivas e produzidas pelo homem. Tudo para contar a história do nosso planeta e de como nós temos nos relacionados com os recursos naturais. Boa parte da produção acadêmica da UFMG pode ser vista nessa área, que é um verdadeiro parque. São 50 anos mostrando o planeta e como nos relacionamos com ele. Um espaço para o conhecimento e para a conexão com a natureza. Aqui era uma área que pertencia ao estado de Minas Gerais, né? Então funcionou o Instituto Agronômico, que era uma área de pesquisa e para dar suporte às atividades agrícolas. Então por isso mesmo a gente tem uma área verde extensa, porque ele tinha esse objetivo. Como o Estado deixou de entender aqui como uma área de interesse para esse tipo de atividade, foi feito um acordo de comodato da UFMG com o Estado e posteriormente depois a área foi doada à UFMG. A viagem no tempo começa muito além das origens do homem. Criaturas gigantes estão reproduzidas numa das exposições mais antigas do museu. A coleção de paleontologia surgiu da iniciativa de um professor da UFMG e se tornou referência nos estudos do que aconteceu há milhões de anos. Alunos da própria Federal e todos os pesquisadores interessados encontram as portas abertas para a consulta. E isso acontece em todos os outros espaços. Essa porosidade que permite tanto o acesso da população de Belo Horizonte, principalmente, ao UFMG, mas também que permite ao UFMG acessar e conhecer essas pessoas, entender como ela pode impactar na vida delas, como ela pode transformar o conhecimento que é produzido dentro da universidade em algo palpável, em algo acessível, em algo que faça sentido para as pessoas. Tudo o que a Terra tem a oferecer é alvo de pesquisa. A forma como os metais e rochas estão expostos lembra o quanto eles são presentes no dia a dia e convida para a reflexão da sustentabilidade. O uso dos recursos naturais estão representados com a arte popular da cerâmica do Vale do Jequitinhonha e do presépio do Pipiripau, uma das atrações mais famosas do museu. O
Museu de História Natural e Jardim Botânico, ele conta a história do nosso planeta. Em princípio, a gente pensa que a história do nosso planeta, ela vai ser contada, por exemplo, pelos objetos de paleontologia. Mas, para além dessa parte da história, a gente tem também a presença humana. Perceber que produzir um objeto cerâmico dentro de uma determinada forma tradicional, ele tem a ver com a exploração e com o usufruto, com o usufruto do nosso ambiente. É um museu de história natural e também jardim botânico. Quem não gosta de orquídeas? A exposição de uma das plantas mais populares é uma amostra do que o visitante pode encontrar de verde na área com mais de 700 mil metros quadrados. Um espaço vivo, em constante mudança e com visão para mais 50 anos. É sempre necessário encontrar projetos e produzir projetos e propor atividades que permitam o museu estar sempre em diálogo e estar sempre atendendo e garantindo sua função. O que a gente precisa hoje, principalmente, é de uma sensibilização do poder público e entender que a atividade de um museu, ela tem uma relevância grande para a vida de uma população, no sentido de entender a sua história, de construir suas memórias, mas também na própria constituição de conhecimento. Seu Jornal da Cidade desta terça-feira está terminando, mas eu convido você a continuar acompanhando a programação da TV Minas Brasil, que já está aí com a programação nova para você e em breve o sinal todo digital e com isso imagem e som de alta qualidade e, é claro, mais novidades ainda virão para você em 2019. Você pode rever os nossos jornais, os conteúdos do jornal de hoje, daqui a pouquinho, no nosso site oficial, mbnews.tv.br. Daqui a pouco também estará o nosso conteúdo de hoje no Facebook MB News e também no canal do YouTube Jornalismo Paracatu. Mais notícias hoje às 7 da noite no Minas Brasil Notícias. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. A APAE de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês. No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Sicoob Crédito Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3.
A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil.